Ah, os sedãs médios. Carros que levam pessoas mais malas. Eu não estou falando nem de sua sogra nem de seu cunhado. Carros que na maioria das vezes são pacatos. Mas o do vídeo de hoje não é nada disso. É simplesmente Nissan Sentra SR. Simplesmente o Nissan Sentra SR. Para quem não vive no mundo inflado de Corolla e Civic, temos o Sentra. Hoje um sedã médio da Nissan, um carro que é interessante, mas em que sentido? A Nissan é uma marca japonesa, uma marca como Honda e Toyota, mas até então o seu lado mais esportivo, como eu já havia gravado, contando a história do Nissan Juke R Nismo, mesmo sendo feio, um carro bem legal. Tudo começa, quem diria, lá nos anos 2000, quando a Nissan lança a geração conhecida aqui no Brasil como B16, em 2008. E ele teve vários motores. Aqui no Brasil, ele utilizou pontualmente o motor de 2 litros, 16 válvulas e 142 cavalos. Um motor ok para sua proposta de carro familiar. O Sentra, que começou a ser vendido em maio de 1982, ele era importado do Japão e depois de algum tempo fora fabricado nos Estados Unidos, respectivamente. Ele chamava a atenção pelas características que eu já havia falado no início do vídeo. Mas, em uma certa época, a Nissan era uma empresa mais ousada e trazendo carros com toque mais esportivo, carros que eram legais e atraíam seus consumidores, fazendo carros com características únicas. Ele, em vários locais, ele foi o terceiro mais vendido, sempre à sombra de Corolla e Civic. Mas a Nissan precisava de algo para vencer. E por que não? Uma versão esportiva não seria má ideia. Então, assim começou o desenvolvimento do SER. Ele tinha uma dura batalha ao enfrentar o Civic Si com seu i-VTEC e 192 cavalos e seu Corolla XRS com seu motor de 170 cavalos emprestados do Celica GTS. Mas como a Nissan venceu isso daí? Isso é o que nós vamos descobrir. A sua batalha não foi só no mercado japonês. O Nissan Sentra SR começou na sua quinta geração. Ele tinha motores de 4 cilindros, 2,5 litros, exatos 2.488 centímetros cúbicos, chamado de Q25DE. Originalmente um motor que equipava a Nissan Navara, que para quem não sabe é a Nissan Frontier, e também no sedã grande Nissan Altima da época, com o aumento da taxa de compressão, né, de 9,5 para 1, depois para 10,5 para 1. Ele entregava 177 cavalos aos 6.000 RPM e 24,9 kgfm de torque aos seus 4.000 RPM. Ele tinha o nome de Spec V em referência ao Skyline. E as suas referências não eram só no nome. Por exemplo, o para-choque dianteiro e o spoiler traseiro eram claramente inspirados no seu top de linha da Nissan, o Skyline. Mas aí a putaria saiu do controle quando veio a sexta geração, conhecida como B16, utilizando o mesmo motor de 2,5 litros, mas agora com 203 cavalos a 6.600 RPM. Agora, com esse aumento de potência, ele entregava os mesmos 24,9 kgfm de torque e agora aos 5.200 RPM, agora entregando 0 a 100 em 6,7 segundos, segundo o fabricante. E também houve modificações na suspensão, houve modificações também no seu kit estético também, tá certo? E também ele teve uma adição da chamada barra de armação em V ou V-Brace no porta-malas. Já o interior trazia detalhes bem mais agressivos, como cintos de segurança vermelhos, bancos com apoios mais generosos para te segurar nas curvas e costuras vermelhas, né? Qualquer coisa mais esportiva que isso, falhe miseravelmente. E volante revestido em couro.
Àquela altura, a Nissan do Brasil havia percebido o sucesso do Honda Civic SI e chegou a preparar o lançamento do Nissan Sentra SR para o Brasil. Mas houve alguns imprevistos que em algum momento não aconteceram o lançamento do Nissan Sentra SR no Brasil entre 2008 e 2009. Foram importadas algumas unidades, 2 unidades para ser mais exatos, um carro de cor preta e o outro de cor vermelha, para a promoção do modelo em terras brasileiras. E como foi publicado em matérias da época, ele sofreu um retrabalho na sua suspensão, sendo uma suspensão mais firme e mais abocanhadora das curvas, como os rivais Civic SI e na gringa Corolla XRS. Então, o que aconteceu para que ele não fosse lançado aqui no Brasil, tá certo? Então, aqui no Brasil tem uma pequena taxa chamada IPI, que é o significado de Imposto sobre Produtos Industrializados. Sobre carros, esse imposto ele aplica sobre a quantidade do motor. Quanto maior o motor, maior o imposto é recolhido. Então, o IPI de carros com essa motorização na época era de 13% para o Civic e 25% para o Sentra, ou seja, inviabilizando o lançamento do Sentra no Brasil, que ficaria muito mais caro do que o Civic SI em qualquer versão, inviabilizando o lançamento do SR aqui no Brasil. Infelizmente, a Nissan teve que engavetar o projeto e os carros que vieram para ser os show cars do momento. Então, diz a lenda, tá? Não sei se é verdade, se vocês puderem me ajudar aí, ficaria muito agradecido. O carro preto, ele foi achado no chamado Meio Perdidos em 2016, onde ele não roda mais e está bem deteriorado, tá certo? E o vermelho sofreu um acidente no sul do Brasil e acabou também plenamente destruído. Isso eu procurei informações no fórum do Nissan Clube do Brasil, tá certo? Inclusive, muito obrigado a galera lá do Nissan Clube do Brasil, tá certo? O outro carro que ele está parado em um pátio coberto, né? E aparentemente muito judiado, porque não está rodando, evidentemente. E agora a gente não sabe como eles estão e aonde eles estão. Infelizmente, é uma pena que carros como esse dificilmente teremos novamente. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, ative o sino das notificações para não perder os vídeos do mundo automotivo e também, claro, seja assinante por apenas R$ 3,90 por mês, tá certo? Um agradecimento ao Nissan Clube do Brasil, tá certo? E se tiver alguma informação aqui que não bate, tá? Adiciona nos comentários que eu vou fixar, tá certo? Porque é uma lenda urbana, assim como outro carro que eu tô devendo vídeo para vocês, que é o do Brava 2.4 HGT, tá certo? Então, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Elias Ferreira, na voz já cansada. Até a próxima, valeu e falou!